Bom dia pessoal, bom dia a todos, bom dia gente, bom dia, graça e paz, bom dia pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos, bom dia, bom dia, que loucura Patrícia que estamos vivendo, é isso aí. Bom, eu vou explicar algumas coisas a vocês, eu não vou falar dessa temática agora, talvez no final da nossa live eu dê uma palavrinha sobre isso. Mas bom dia. Normalmente eu começo com quando nós batemos aí. Bom dia, Poliana, Deus abençoe. Bom dia, Poliana caminha comigo lá e outras pessoas talvez que estejam comigo aí também caminham na igreja. Bom dia. Normalmente eu começo a falar quando dá 3.000, mas nós já batemos 4.000 aí, talvez por causa dessa questão aí. Eu vou fazer uma reflexão primeiro bíblica, tá certo? E depois eu vou dar uma palavra para vocês aí que me seguem, nem todos com a mesma ótica, é verdade, eu tenho recebido muitas críticas e posicionamentos até ofensivos aí na rede por causa de posicionamento, ok? E vamos conversar um pouco sobre isso e principalmente orar por isso, tá certo? Eu acho que agora nós precisamos dar uma olhada assim, um pouco mais de carinho para os nossos joelhos, ok? Não para as nossas mãos, tá certo? Para dar uma olhada e descobrir o que nós podemos fazer com ou através da nossa oração, tá certo? Bom, vamos lá. Diga de onde você está falando e eu vou mandar um alô para a sua cidade, para o seu bairro, aí, para o seu estado. Vamos lá? Bom dia. Isso. Bom dia aos maranhenses aí, um grande abraço. Vamos lá. Florianópolis, bom dia. Uberaba, bom dia Barueri. Bom dia, tem gente dos Estados Unidos, eu também estou por aqui, depois vou falar disso, certo? Paraná, um grande abraço. Bom dia, Rio Grande do Norte, Natal, Angra dos Reis, Sunaí e Minas Gerais. Bom dia, Brasília, El Salles. Bom dia aí, Piabetá, tá certo? A turma de São Paulo, bom dia. Pontes de Lacerda, vamos lá, bom dia. Bom dia, Indaiatuba. É isso, bom dia o pessoal da Bahia, a turma do Tocantins, bom dia Cuiabá, no Mato Grosso, Minas Gerais, bom dia Maceió, bom dia gente, bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, nós vamos fazer uma reflexão e já nós vamos falar um pouquinho aí dessa, pelo menos na minha ótica, tudo aquilo que nós estamos vivenciando, ok? Então vamos lá. O texto que eu quero usar com vocês hoje é Gênesis, a partir do capítulo 21. Gênesis, deixa eu tirar os comentários aqui para ficar mais fácil, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, desativar comentários. Bom, gente, primeiro deixa eu falar uma coisa antes de iniciar o texto. No dia 3, normalmente, em janeiro eu tiro um período de férias, 20, às vezes 30 dias de férias, certo? E no dia 3 de janeiro eu vim para os Estados Unidos. Então cheguei aqui no dia 3, por isso que minha live está meio confusa aqui é muito cedo ainda, né? Para vocês aí vai dar 10 horas, aqui vai dar 8, a gente acaba dormindo muito tarde, então por isso, tá certo? Então eu estou por aqui desde do período que eu já tinha combinado de estar aqui com minha esposa, então é só para que vocês tenham conhecimento disso. Eu acho que algumas pessoas já conhecem, algumas pessoas acham que eu sou que eu sobrevivo, né, do salário da igreja, não tem problema nenhum no que diz respeito a isso, mas eu sou um voluntário, tá certo? Eu tenho as minhas atividades, mas as pessoas às vezes ofendem, pastor, o senhor está na América com o dízimo das pessoas, e eu também não sou obrigado a ficar mostrando minha vida para todo mundo, mas para vocês que acompanham um pouquinho mais de perto, eu acho que eu devo algum nível de satisfação a vocês, tá certo? Eu sou palestrante, certo?
eu também sou comediante, faço stand-up, ok? Eu tenho os meus negócios, a minha empresa, através delas, meus produtos, meus serviços e todas as coisas que eu faço, certo? Eu construindo uma pousada e tantas outras coisas, mas eu entendo que eu não estou aqui para dar satisfação para quem não quer satisfação, ok? Eu estou aqui para dar satisfação para aquelas pessoas que não precisam dela, e a maioria de vocês não precisam. Vocês me admiram, sabem que eu sou, já me conhecem um pouco mais, mas é só para dar informações a vocês, porque muitas vezes vocês, por me admirarem e me seguirem, vocês acabam sofrendo pressões sobre vocês, tá certo? Então, é só para efeito disso. Bom, vamos lá, vamos ao texto, que é o que interessa, nossa devocional, e já já nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões que estão acontecendo no Brasil, ok? Pelo menos na minha ótica. Vamos lá. Gênesis capítulo 21, a partir do verso 14, começa uma história bem interessante. A história do momento onde Abraão despede seu filho Ismael. Ok? Naquele momento onde Sara, depois de assistir, me parece um episódio de uma divergência entre Ismael e Isaac, Sara faz algo que ela já tinha o interesse de fazer há muito tempo, que é remover, certo, aquilo que a incomodava. E o que a incomodava era Agar, a egípcia, e Ismael, o filho bastardo, se é que eu posso chamar assim, esse rapaz, já que a ideia foi da própria Sara. Bom, versículo 14 do capítulo 21 de Gênesis diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada. Note que o que ele vai fazer, ele não deseja que todos assistam. Note que o que ele vai fazer, para ele não há muita justiça, não há muita glória. Tudo aquilo que queremos fazer às escondidas, provavelmente é porque sabemos que não há muita legitimidade, não há muito entendimento, esclarecimento de todos. Então aquilo que vamos fazer escondido, né, tem esse teor. E o texto diz: tomou Abraão um odre de água e deu a Agar, pondo nos seus ombros. Também lhe deu o menino e a despediu. Verso 14. E ela partiu andando sem destino, errante, no deserto de Beersheba. Ok? Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Ela se separa do menino e deixa o menino sozinho. O menino que tinha acabado de ficar sem seu pai, ele já era um rapazinho, é verdade, numa adolescência para a juventude. Esse rapaz, ele, hoje nós imaginamos, é importante nós olharmos a Bíblia numa ótica diferente. Presta atenção. Se nós olhássemos para uma criança, por exemplo, de 5 anos a 20 anos atrás, ela seria bem diferente de uma criança de 5 anos de hoje. Tá certo? Então, hoje uma criança tem um vocabulário diferente, tem uma postura diferente, certo? Tem uma maneira diferente de agir, de confrontar, de resolver problemas, de questionar isso aí. Você imagina. Então vamos pegar aí, vamos voltar bem atrás. Vamos imaginar hoje o que é uma pessoa de 15 anos de idade e o que era uma pessoa de 15 anos de idade há 30 anos atrás. Vamos pegar uma pessoa de 15 anos de idade há 2.000 anos atrás, na época de Jesus. Vamos pegar uma pessoa de 15 anos de idade há 7.000 anos atrás, a época mais ou menos aqui, né? Estou fazendo só para você entender. Então não requeira de um menino, tá certo? Mesmo que esse menino tenha 17, 18 anos, não compare essa idade com a idade, certo?
e com a mente atual das pessoas, ok? Então, o verso 16 diz: Deus ouviu a voz, em algumas traduções, a voz com choro, tá certo? Do menino. Bradou o anjo do céu a Agar e lhe disse: o que tens, Agar? Não temas, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o menino, pega-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Agora, o texto diz, o verso 19, é o que eu acho que nós precisamos dar uma olhada com muito carinho. Abriu-lhe Deus os olhos. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Foi e encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Era Deus com o menino, cresceu, habitou no deserto, foi flecheiro, habitou no deserto de Parã, sua mãe tomou por mulher, né? Tomou uma mulher da terra do Egito. Bom, vamos dar uma olhada e uma reflexão nisso para a nossa devocional nesta manhã. Tá certo? Bom, nós estamos num momento onde o pai da fé despede seu filho, Abraão. Ele, orientado por sua esposa e validado por Deus, ele era um homem de Deus. Então eu não acredito que Abraão, pela postura que tinha, e principalmente pela valentia que tinha, certo, em muitas ocasiões, ele mandaria seu filho embora se Deus não validasse. Então Deus disse: manda o menino e deixa o menino comigo. Então é isso que ele vai fazer. Ele pega um odre de água, um pouco de pão, ele não dá servo, ele não dá recurso, ele não dá nada para este menino. A própria Sara disse, certo? Eu não quero que este rapaz leve nada do que seja do meu filho. Provavelmente, na perspectiva de Sara, eles vão para o deserto e vão morrer e acabou. Morre para lá e está tudo tranquilo. Tá certo? O que eu não quero é o dissabor de lidar com esse menino, porque olhar para este menino e para esta mulher é descobrir que eu cometi um erro lá atrás que eu não deveria ter cometido. Sabe? Aquela historinha da mulher quando vai beber água no poço e Jesus oferece para ela água viva e ela disse: eu não gostaria de voltar no poço. Por que ela não gostaria de voltar no poço? Ela não gostaria de voltar no poço porque o poço mostra para ela o que ela fez, quem ela era. O local de reprovação, onde as mulheres iam juntas e ela não podia fazer parte daquele ambiente, tá certo? Então, eu queria que você construísse essa visão, tá certo, nesse ambiente. Então, pautado nisso, Agar e Ismael são expulsos, ok? Durante uma festa, no encerramento de uma festinha, que era para comemorar Isaac tinha desmamado. Bom, beleza. Eles estão sendo expulsos, vão embora, um pouco de água, um pouco de pão. É lógico que eles vão morrer com esse recurso no deserto, certo? Assim que acabar a água, eles vão acabar perecendo, tá certo? Eu não sei se é por isso que Abraão dá um pouco de água e só um pouquinho de pão, porque na cabeça do papai, esse negócio de Deus dizer que vai suprir o menino, isso não é muito legal. Então assim que a água acabar, eles voltam aqui e me pedem mais, eu vou ter um filho que sempre depende de mim. Talvez foi isso. Não foi isso que Deus disse, mas foi isso que Abraão, tá certo, que sempre gostou, fazia um pouco faz parte um pouco da história, do dinamismo da vida desse cara, certo? Sempre levar alguém, não deixar alguém partir direto, assim como ele fez com Ló, que eu queria um plano B, algo que me desse uma garantia e uma segurança muito mais. Talvez por causa do início de toda a sua história, ele se torna o pai da fé muito mais à frente, e não simplesmente quando recebe o chamado, ok? Não é no momento que ele parte de Harã que ele se torna o pai da fé. Parece até que nós olhamos para dois Abraão. Quando você vai olhar o outro Abraão lá na frente,
parece um homem muito mais seguro, apesar de seus medos, de suas adversidades. Você vê ele levando seu filho ao monte, o que ele fala, como ele se porta com o filho, com as pessoas que o questionam e com ele mesmo, tá certo? Mas, quando nós vemos isso, o texto diz que Agar, agora eu quero focar nela, ela está numa situação muito difícil. Ela é responsável pelo seu filho, ela já sentenciou a si e o menino de morte, ok? Ela chegou à conclusão de que não vai dar mais, tá certo? Deus prometeu a ela que faria algo por ela, mas não esqueça também que nós estamos olhando por uma egípcia inserida já numa fase um pouco mais adulta, nesse contexto do povo da fé. Então ela ainda tem muita coisa para aprender. Ninguém vira crente e assume a sua fé da noite para o dia, certo? As coisas vão de fé em fé, de glória em glória, conhecer e prosseguir conhecer ao Senhor. Essa é a postura, é assim que nós vemos, tá certo? Algo crescente que vai avançando, muitas vezes recua, como uma guerra, tá certo? É assim que funciona. Ora você está cheio de fé, ora você está cheio de esperança, ora você acha que seu casamento vai dar certo, que seu marido vai mudar, que seu filho vai servir, e que as coisas vão romper, e está tudo certinho, e vamos embora, vamos fazer uma campanha, vamos orar, vamos para a igreja, vamos ler a Bíblia. Ora você não quer ir para a igreja, ora você não quer ler a Bíblia, ora você está cansado, olha, o seu casamento não vai melhorar, porque o cônjuge não melhora de jeito nenhum, o filho é problemático, as coisas não funcionam e todas essas coisas envoltas. Essa é a nossa caminhada de fé. Às vezes ela avança com uma velocidade muito grande, às vezes ela retrocede numa velocidade muito grande, mas nós vamos aí equilibrando os dois momentos, certo? Que é o lá de cima, que é o cá de baixo, e vamos conseguindo uma média onde vamos vivendo, sustentando a nossa caminhada, não retrocedendo. É assim que funciona, tá certo? Quando ela abre mão e pega o menino e distancia dela, tá certo? Pegou o menino, distanciou dela, bota ele embaixo de uma árvore para morrer. Um anjo veio conversar com Agar. Será que o mesmo anjo que conversou com Agar lá longe mandou ela apresentar-se a ele? Talvez. Certo? Agar está tendo algumas experiências na sua dor, na dor da perseguição de Sara. Ela encontra um anjo. Aqui nessa perseguição ou nesse abandono, ela encontra um anjo. Me parece que nas dores de Agar, tá certo? Nas crises de Agar, nos problemas de Agar, Deus está se manifestando para dar a esta mulher a experiência com ele, e muito mais do que isso, a garantia de que ele vai cumprir aquilo que prometeu e tornar o filho dela, certo? Uma das nações mais poderosas no mundo, certo? De todos os tempos. As duas nações mais poderosas, mais fortes, ricas, certo? A de todos os tempos. Não estou falando de guerras, de armamentos, não, estou falando de economia, de solidez, de crescimento, certo? São palestinos, ou seja, muçulmanos, né? Vou chamar assim, englobar geral, muçulmanos e judeus, tá certo? Então Deus está expondo isso a ela. Então quando ela está ali, a partir do verso 16, diz, ela senta-se, afasta-se, porque ela chegou à conclusão que Ismael vai morrer, certo? Ela levanta e chora. Nesse momento, o verso 17 entra e diz que Deus escuta a voz do Ismael. Alguns só com choro, outros com um discurso. Eu não sei, me parece que aqui está a grande chave do que um pai pode deixar para um filho de herança, porque dinheiro Ismael não tem, recurso ele não tem, ficou tudo para Isaac. Mas o que ele ganhou de herança aqui, certo? Quando Sara diz, este menino não herda nada de Isaac, isso significa que tudo que Ismael construiu veio diretamente de Deus. É importante, eu quero olhar isso com você, certo? Até porque hoje nós estamos num tempo de graça, onde a salvação é para judeus e para muçulmanos, é para todos, para nós, adotivos, e toda essa história que eu acho que você
conhece. Mas pare e pense. Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo, ó. A mulher está aqui, o filho está longe, embaixo da árvore, e esse menino, certo? Dá até para eu fazer aqui, ó, uma analogia, brincar aqui, ó. Tá aqui a árvore, ok? Então vamos lá. Deus ouve a voz do menino e o anjo vai lá conversar com Agar, não com o garoto. O que você tem, Agar? O que é que está acontecendo? Não temos. Deus ouviu a voz do garoto. Bom, quando ele diz que Deus ouve a voz do menino, provavelmente isso acalmou Agar. Opa, peraí. Então quer dizer que o Deus do Abraão, o Deus daquela família que nos despediu, que entrou na minha terra, que me tirou de lá, que fez com que eu me deitasse com ele sem muita ou nenhuma opção. Esse Deus está falando com meu filho? Bom, aí provavelmente Deus ouviu a voz do menino. Quando? Bom, se Deus ouviu uma vez, ele vai ouvir 2, 3, 10, 100, 1000. Isso não significa que ele vai atender sempre. Ok? Que isso fique claro. Bom, beleza. Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o menino, pega-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aqui está aí. Está aí, ó. O que Deus prometeu está aí. Tá certo? Está aí com o crescimento. Vamos lá? Vamos para todas as regiões onde os muçulmanos, os árabes, que são descendentes de Abraão, estão. Vamos lá, o sonho das pessoas. Vamos lá, Dubai e tantas outras, certo? Vamos lá, vamos ver onde estão os sheiks, o dinheiro, gente que sequer pode entrar na Forbes, que mede a fortuna, certo? De alguns multibilionários, tá certo? Dono de empresas de automóveis, donos de estruturas e de ambientes de internet, que constrói equipamentos para irem, certo? Donos de tanta coisa, tá certo? Beleza, tá tudo certinho. Esses caras aqui têm tanta grana que não dá para medir. Eles não entram na Forbes. Só para vocês terem noção, eles não entram lá. Tá ok? Então, só para você entender o que Deus prometeu. Mas o verso 19 diz assim: abriu-lhe Deus os olhos. Bom, Agar está ali, achando que ela vai morrer de sede, que o filho vai morrer de sede. E o texto diz que abriu os olhos. Bom, abriu os olhos. Vamos lá. Casa de Eliseu cercada, exército dos arameus, dos sírios. Um garoto está morrendo de medo. Eliseu está um pouco mais tranquilo. E a oração de Eliseu é: Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja. Bom, vê o quê? Vê o que estava ali e ele não conseguia ver. O que o texto está dizendo aqui: abriu-lhe os olhos e viu um poço de água. Bom, o texto não diz que Deus fez aparecer um poço de água. O texto diz que o poço estava ali, mas a situação era tão bloqueadora, a situação era tão dolorosa, que Agar não conseguia ver algo que estava diante de seus olhos. Então, os olhos delas são abertos e ela consegue ver. Aqui, num contexto geral, nós temos, primeiro, uma promessa sobre o menino. Tá ok? Nós escutamos isso muito no culto. Você tem promessa na sua vida? Deus te prometeu? Não, pastor, ele não prometeu nada. Leia as Escrituras e descubra o que ele prometeu para os obedientes. O que ele prometeu para todos aqueles que receberam seu Filho como Salvador. E no que essas pessoas se tornaram. Entendeu? Preste atenção. Aqueles que recebem meu Filho, recebem de meu Filho o poder de se tornarem meus filhos.
Isso é promessa. E tantas outras promessas que estão aqui, certo? A promessa existia. Vou fazer deste menino uma grande nação. O que temos aqui? O abandono, a rejeição dos homens e não de Deus. Tá certo? Saul enfrenta suas lutas, suas batalhas, suas guerras, certo? E tem problemas com homens, mas ele estava com Deus. Enquanto Saul tinha problema com homens e estava com Deus, apesar de toda perseguição, dificuldade, guerras, ele vencia. O dia que Saul não tinha mais a presença de Deus, aí Saul começou a ter problemas. Certo? Então, é a presença de Deus. É isso que nós estamos vendo aqui. Deus diz: eu vou estar com este menino. E ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Então, ele prometeu, é isso que está aqui, está a promessa aqui, está. Está aqui, o cumprimento da promessa está. Deus disse: eu vou ser com esse garoto. Mas eu não estou vendo. Então, abre os seus olhos para ver as promessas, para ver o que eu já estou fazendo e você não consegue ver. Eu queria que você entendesse isso nessa manhã. Deus não te abandonou. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu do que ele disse a seu respeito, a respeito da sua família, a respeito do seu casamento. Ergue os seus olhos, abra os seus olhos e veja. Mas pastor, é muita oposição. Pois é, mas foi na oposição que Sara, ou melhor, foi na oposição que Agar, ela teve suas experiências com Deus. É assim que funciona. As oposições, as crises, os obstáculos, tá entendendo? Você pensa que história fantástica aconteceu com os amigos de Daniel. Mas eles tiveram que entrar na fornalha. O Daniel, mas ele foi para a cova. Você está entendendo? A oposição, ela revela alguém que às vezes você nem sabe que existe dentro de você. Quem foi que revelou o gigante menino chamado Davi? O gigante guerreiro chamado Golias. Foi Golias que suscitou, que levantou, que ergueu dentro de Davi alguém provavelmente que Davi nem sabia que existia dentro dele. Tá certo? Que nessa manhã, que nessa semana, seja uma semana de vitória para você que está aí no Brasil. Sei que nós estamos num ambiente aí desafiador, tá certo? Mas nós vamos vencer porque temos promessas. E aqueles que têm promessas, certo? Tem ao seu lado aquele que prometeu. Tá certo? Bom, gente, vamos fechar aqui a Bíblia agora, para não dizer que a gente está misturando Bíblia com religião ou com política. Tá certo? Bom, vamos lá. Bom, deixa eu ver se alguém quer fazer alguma pergunta em torno disso e depois eu volto aqui. Eu ainda estou com bastante tempo. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta em torno disso, desse assunto que nós abordamos até agora? Eu abro para você aí e já eu vou dar um parecer político, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Eu estou na Flórida. Eu estou em Orlando, ok? Aqui nos Estados Unidos. Estão me perguntando onde é que eu estou. Bom, vamos lá, gente. Faça a sua pergunta, eu respondo e já eu vou dar um parecer no que diz respeito às questões políticas e os acontecimentos. Não faça pergunta sobre isso agora, por favor. Ok? Bom dia. Bom dia, Diga pastor. seu nome e de onde você está falando. Meu nome é Janaína, falo do Rio de Vamos Janeiro. lá, Janaína. Faça a sua pergunta. Ai, primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer estar falando com o senhor, que eu Obrigado. admiro muito. Sempre estou seguindo as suas palestras. É muito bom estar aqui. Obrigado.
Me chamou muita atenção, né, hoje, quando o senhor falou, agora no finalzinho, que é no meio da tormenta, né, das dificuldades que a gente se aproxima de Deus, né? E desde a pandemia para cá, eu tenho passado por momentos difíceis na minha vida mais profissional, né? Que eu sou professora e de lá para cá eu tenho estado fora do mercado, embora dando aula particular, né? Fazendo o que dá. E isso tem me incomodado bastante, né? E eu tenho orado muito a Deus e eu vejo isso, né? Que no meio dessa dificuldade, embora eu me sinta um pouco angustiada, a gente fica preocupada, né? Mas Deus tem me sustentado, né? Em todo esse tempo. E é muito difícil, é muito difícil a gente conseguir entender, né? É, é esse momento de oposição que a gente vem passando. Então, eu queria que o senhor desse uma palavrinha sobre isso, Tá. porque, embora a gente tenha fé, né? A gente ore a Deus, procure, né? E saiba que Ele nos sustenta, né? Que no final dá tudo certo. É angustiante a gente viver naquela medida todo o tempo, né? O tempo da Bom, oposição. vamos lá. Você é professor há quanto tempo? Ah, eu tive nessa escola, desde que eu me formei, eu trabalhei nessa escola. Eu trabalhei lá durante 8 anos. Aí de 2019 para cá, que foi que eu tive fora do mercado. Entrei em algumas escolas menores, mas por conta mesmo de salário, de logística, eu não continuei. Bom, vamos lá. Você atuava na rede pública ou na privada? Na privada. Ok. Então, vamos lá. Me parece que algumas instituições são fundamentais e elas sofrem bastante, ok? No que diz respeito a essas questões. Vamos lá. Nós temos algumas áreas que são fundamentais para que uma sociedade se estabeleça bem, ok? A primeira é a família. Então, se ela é uma instituição que faz com que uma sociedade se estruture bem, essa vai ser uma instituição extremamente atacada. Segunda área para que isso aconteça bem é a área religiosa, ok? E a igreja está inserida nisso e ela também vai ser altamente perseguida. Terceira instituição fundamental para que uma sociedade funcione bem é o sistema de ensino, a área da educação. Eles tratam assim, eu prefiro tratar de ensino. Educação, as pessoas recebem em casa e aprendizado, elas aprendem na escola. Mas tudo bem, botar o nome, não sou eu que vou criar nenhum problema no que diz respeito a isso. Então, vamos lá. Nós temos a quarta área, que é a área da saúde, ok? Para que ser humanos funcione, precisa de saúde, que é física, que é emocional, que é espiritual, tá certo? Então, tá aí. A última área, e também muito importante, não menos importante, é a área da segurança pública, tá certo? Então, quando uma sociedade tem, vamos lá, eu acho que está travando para você aí, ok? Deixa eu ver se vai voltar aí o seu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu espero que você esteja me ouvindo. Tinha travado aqui, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos família, certo? Nós temos igreja, nós temos sistema educacional, de ensino, nós temos o sistema de saúde e nós temos o sistema de segurança. Se essas 5 áreas funcionam numa sociedade, nós temos o tão chamado paraíso, aquele ambiente que é satisfatório. Tá certo? Bom, você está inserida pelo menos em 2 dessas áreas, se não tiver em 3. Certo? Você está inserida no contexto familiar, que é uma perseguição ferrenha. Você Oh, talvez esteja inserida no contexto da fé, tá certo? sim. Sendo cristã, então também está sendo arrochada. Oh, E você é oh, fundamental. Por quê? Porque você faz parte do ensino. Você forma nova geração, ok? Então, fechar as portas para você é lutar contra inimigos. Você é inimigo da oposição. Quando eu digo oposição, estou falando nada de. Estou falando de sistema que quer. Só para a gente entender isso,
tem uma área que está acima de todas essas 5, que faz essas 5 funcionar. A área política. É o Infelizmente. político que determina as leis para a família, é o político que determina o que a igreja pode falar, é o político que determina, certo, o que o professor pode ensinar, é o político que envia recursos para que a saúde e a segurança funcione. Entendeu? Então, nós estamos inseridos nesse ambiente. É assim que funciona. Tá certo? Então, o que eu diria para você é: aproveite essa crise, invista em você e migre do sistema privado para o público. Amém. Primeiro, porque ele vai te dar uma segurança, se é que você pode. Mas muito mais do que isso, você vai ser alguém que vai estar lá dentro para ensinar para crianças que não têm o que ou como pagar, certo? Para ajudar a formar essas crianças. Aproveite essa oportunidade de crise, invista Amém. um pouquinho em você, mas faça um concurso e dobre seu joelho e diga: pai, será que o senhor não fechou a porta no privado que é para eu entrar aqui com uma semente sua para mudar a história dessas crianças? Entendeu? Desde que aconteceu isso, porque a gente fica, né, com aquela coisinha assim dentro do peito, né? Na semana passada mesmo eu estava pensando sobre isso. Que, poxa, eu gostava tanto de onde eu trabalhava, e eu sou uma pessoa que eu fiz a minha graduação, depois eu fiz uma pós em psicopedagogia, então, assim, eu abraço muito a causa, né, das crianças com transtornos, eu tenho práticas, né, que eu gosto de trabalhar para estar desenvolvendo eles. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu escolhi essa profissão por amor, eu gosto de somar, eu gosto de ajudar sempre a quem precisa, da forma que eu posso ali dentro daquele ambiente, né? E aí, eu ontem, quando eu saí do culto, eu conversando com uma irmãzinha, engraçado, né? Como as coisas vêm a calhar, Deus falando, né? Ela estava falando da vida dela, eu mal abri a minha boca, aí ela abriu o livro em Isaías, aí falou assim, quando Deus me tirou do lugar onde eu morava em Botucatu, ele me deu essa palavra, dizendo que era para eu esquecer o que passou, que coisas novas e grandes ele faria na minha vida. Aí ela falou isso para mim, aí isso me tocou lá dentro, né? Eu falei, ai, Senhor, será mesmo, né, que isso é para mim? Que é o Senhor querendo fazer, né, me dar um renovo, querendo fazer outras coisas, coisas diferentes, né, e novas, né? E assim, o Senhor está me falando isso hoje. Duas outras pessoas também já me falaram que era para eu estudar, para eu ir, né, para eu tentar um concurso. E assim, amém, né? Se for Deus da te vontade abençoe, do Senhor, querida. Tá bom? Um grande amém. abraço. Foi um prazer falar com você. Dá um xizinho aí, clica no xizinho e deixa eu fazer uma colocação Tá aqui bom, para essa obrigada, turma. Foi um grande prazer. pastor. Amém. Vamos lá. Para mim Tudo também. de bom. Deixa ela sair. Bom, gente, vamos aqui agora falar um pouco da nossa nação. Bom, preste atenção. Primeiro, eu gostaria de explicar algo que eu tenho ouvido de forma muito errônea. Deixa eu aqui tirar os comentários novamente. Eu já vi algumas provocações de pessoas falarem de que os cristãos oraram para um Deus que poderia ter intervido na eleição, que poderia ter feito com que o partido da direita ganhasse. E esse Deus não ouviu porque era um Deus fraco, porque era um Deus que não existia, porque era um povo coitadinho. Deixa eu explicar uma coisa a vocês e que isso fique bem claro, ok? Para todos. Não estou aqui defendendo Deus, até porque Deus não precisa da minha defesa. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus deixou isso claro a Pôncio Pilatos, quando Pôncio Pilatos disse para ele: defenda-se, porque eu posso livrar você da morte. E Pilatos disse, e Jesus disse a Pôncio Pilatos: você não teria poder nenhum, Pilatos, se meu Pai que está no céu não te conferisse esse poder.
Ok? Você não está aqui no controle das coisas, Pôncio Pilatos. Quem está é meu Pai, é Deus. Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Que isso fique bem claro, tá certo? E aprenda uma coisa, porque me parece que isso faz parte da ignorância de algumas pessoas. Quando você conversa com Deus, você tem todo o direito de fazer isso através da oração. Mas isso não significa que ele não te ouviu. Ele garantiu que sempre vai te ouvir e me ouvir. Mas existe uma coisa bem interessante que vem depois do ouvir. É dizer sim ou não. É atender ou não atender. Ok? Então dizer que Deus não está vivo ouvindo é ignorância. Ou se você acha que ele não te ouve, pare de orar. Ele está onde sempre esteve, controlando todas as coisas. Mas se você conhece um pouco da Bíblia, talvez você descubra algumas coisas que fazem parte do fim de todas essas histórias. E um percurso para onde nós estamos indo, mediante ao tempo que estamos atravessando. Então, Deus tem ouvido todas as orações, sim. Mas, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 1, Deus diz assim a Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Deus está dizendo, ali na Bíblia, para o profeta Samuel, eu estou escutando o que você está me pedindo, mas eu não vou fazer. Não é assim que vai ser. Não é assim que deve ser. Ok? Não é desse jeito. Eu o tenho rejeitado. Esse é um texto que mostra que Deus também diz não para aqueles que oram. Então, por isso, a todos vocês que falam que Deus não existe, que Deus não escuta, de que ele é fraco, de cadê o Deus de vocês? Ele está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. E um dia ele vai requerer de nós nossos posicionamentos e também nossas palavras, que com certeza por eles não será esquecido. A não ser que você alcance o filho dele, o sangue do filho dele, para pagar uma dívida, ok? De uma ignorância, que talvez ela nem exista, mas você vai estar perdido, tá certo? Então que isso fique bem claro. Deus está onde sempre esteve, no controle, escutando tudo, mas não atende tudo isso, tá certo? Ele faz, muitas vezes, o que nós pedimos, mas algumas vezes o curso da soberania ele vai permanecer. Que isso fique claro, para que alguns, sei lá, desavisados, uma palavra bem doce, para não ser desagradável, fique falando mal de Deus por causa de posicionamento de pessoas, tá certo? Então, eu acabei de ler um texto aqui que um cara cresceu, se fortaleceu e enriqueceu no deserto. Porque se Deus for com você, o deserto tem que te fazer prosperar. Sabe? José foi para o Egito e o Egito se rendeu aos pés de José, transformando aquele menino que entrou pela porta dos fundos como um escravo a governador. O império da Babilônia caiu, mas o menino Daniel foi um dos maiores da Babilônia. Tá certo? A menina sai da Síria para ir para a casa do leproso. Ela não pega a lepra de Naamã, mas ela coloca a fé dela no coração do leproso que fica curado. Tá certo? Então aprenda isso. Isaac foi para o deserto e o deserto teve que fazer Isaac prosperar. Ismael, que foi o nosso tema hoje, ele foi para o deserto e o deserto fez. Abraão disse para Ló, escolhe para onde você quer ir. E para onde você for, eu vou para o lado oposto. Por que que Abraão disse isso? Porque Abraão estava dizendo para mim e para você, a bênção não está no Brasil, a bênção não está na América, a bênção não está na Europa, a bênção está em mim. E para onde eu for, as bênçãos do Senhor me seguirão. Lembra? Deuteronômio 28. Lembra disso?
As bênçãos vêm atrás de nós. Ah, mas eu quero buscar Deus. Faz o seguinte, pega o que Jesus disse à mulher samaritana, certo? Seja um adorador que adore a Deus em espírito e em verdade, porque é esse que o Pai está buscando. Talvez seja a hora de você parar de buscar a Deus e se tornar alguém que Deus está buscando. Tá certo? Torne-se alguém que o sistema, né, está buscando. E aí agora abrangendo mais isso. Torne-se um homem que mulheres estão buscando. Torne-se uma mulher que homens estão buscando. Torne-se um profissional que empresas vão lutar por você. Torne-se alguém que o ambiente é que vai te procurar e não você vai procurar o ambiente. Qualifique-se em todas as áreas emocionais, certo? Materiais, espirituais, tá certo? Faça isso. Então vamos parar de olhar com essa visãozinha, porque isso já está ficando mesquinho demais, está ficando pobre demais. Pare de falar de um Deus que está onde sempre esteve, certo? Que entregou uma árvore para um homem. Isso, uma árvore. Para quê? Para que ele pudesse se alimentar dela. Para que ele olhasse para a árvore e visse uma mesa, uma cadeira, e visse um corrimão de uma escada, e visse um sofá, certo? Era só juntar a madeira com o couro de outra coisa que ele entregou, um animal. Pare e pense, amplie sua visão, sabe? Se Deus te deu uma árvore, você pode ver nela tantas coisas. Quando Deus te entrega um marido, um cônjuge, olha o que você pode ter dele, um filho, olha o que ele pode ser. Você consegue entender a magnitude de tudo isso? Então pare de andar com a sua mente aprisionada por esse laboratório de pensamentos, sabe? Onde pessoas criam pensamentos, introduzem você neles. E você começa a pensar o que os outros pensam, e eles não são mais seus pensamentos, eles não são próprios, eles não são seus. Pare e pense nisso. Vamos olhar para o que está acontecendo no Brasil. Tá certo? Nós temos aí hoje frases de terrorismo, mas elas não apareceram em 2013, 2017. A frase terrorismo ou a expressão terrorismo, ela não foi feita e não foi colocada nas manifestações da oposição. Quando as manifestações de oposição foram feitas, elas foram tratadas, apesar de não serem pacíficas, certo? E você pode pegar aí registros dessas manifestações, certo? Com tantas estruturas, eu não vou aqui ficar falando, mas peguem, tá certo? Eu não sou a favor de nenhuma delas, nem das atuais. Mas é de se estranhar que manifestações muito mais fortes e muito mais prejudiciais foram tratadas com tanta leveza por um sistema que não está no Brasil, ele está no mundo. Você está entendendo? O mundo está sendo preparado para que Jesus Cristo volte. O mundo está sendo preparado para que aquele sangue vertido na cruz, certo? Para dar a mim e a você o direito de termos a vida eterna, ele agora se cumpra. E Jesus está voltando. Isso não significa que nós temos que, ele está voltando, então não adianta eu fazer nada. Não, não é nada disso. Adianta eu fazer, e uma das coisas maiores e mais poderosas que eu tenho que fazer é dizer para vocês que estão aí, e aqueles que encontram comigo, é que aceitem Jesus como Senhor e Salvador. Isso, para que, através dele, sejamos filhos de Deus. Mas e o carro, a casa, e a economia, e os bens, e isso, quando Jesus voltar, você não vai sequer se lembrar de tudo isso. O que os olhos nunca viram, o coração nunca sentiu, é o que ele tem preparado, o que Deus tem preparado para nós.
Mas vocês me entendem? Então, o sistema, vamos dar uma olhadinha nisso. O sistema aconteceu, bota lá 2013, manifestações, 2017, se me falha a memória, é mais ou menos isso aí. Manifestações duras, fortes, sabe? Invasões, absurdos, como que aconteceu agora. Tá bom? Tivemos as eleições. A minha bolha, o ambiente que eu estou inserido, mostrava em números, na rua, no ambiente, um número muito divergente do resultado. Ok? Não estou aqui para questionar nada, tá certo? Como eu disse, para mim, se um ganhou, se o outro ganhou, eu vou prosperar, eu vou crescer, certo? Porque minha vida não está na mão de um partido político, de um homem, entendeu? Eu tenho as minhas ideologias e é pautado nas minhas ideologias que eu ofereci apoio. Você está vendo? Se você pegar hoje o presidente atual e mudar o pensamento dele sobre o assassinato de crianças, certo? Na legalização de aborto, se você olhar para o presidente atual hoje e ele mudar, certo, as suas linhas de pegar qualquer pessoa e colocar para administrar a economia de um país, se você acha que o serviço que um cara só fazia, como Paulo Guedes, tá certo? Altamente qualificado para desempenhar a função, ok? Retiraram ele e fatiaram basicamente o seu ministério em 3 ministérios. Eu não sei o que é isso na gestão. Se você tem um cara que faz 3 coisas de forma excelente, você tira o poder desse cara e dá para 3 pessoas, para pagar 3 salários para 3 pessoas que juntas são menos capacitadas que esse. Isso para mim tem problema com gestão. Gestão, é só isso. Tá certo? Então você olha, se hoje o Lula mudar a cabeça dele no que diz respeito a drogas, não, porque a liberação das drogas, e por que não libera armas? Porque o povo não tem maturidade no Brasil para liberação de armas. Ué, mas ele também não tem maturidade para liberação de drogas. Tá certo? Então ele não tem maturidade para liberação de drogas e não tem maturidade para liberação de armas. Então não liberamos armas, não liberamos drogas. Então vamos liberar drogas. Então libera armas. Então tá bom, tem isso. Então vamos lá, libera as drogas e quem usar droga direitinho, beleza, direitinho, vai fumar sua maconha, vai tomar seu uísque, vai ler seu livro, certo? Filosófico, vai escutar uma música, vamos lá, Strauss, Beethoven, Tchaikovsky, Chauvinsky, é isso? É isso aí, vamos lá, vamos para os camaradas. Beleza. Mas tem camarada que vai usar a droga e vai entrar na casa do outro. Mas ao entrar na casa do outro, ele vai se deparar com a arma. Então, gente, abre um pouco esses olhos seus. Você está entendendo? Abra. Então, você quer fazer campanha? Vamos fazer campanha. Quer lutar contra o assassinato de crianças? Vamos lutar contra o abuso infantil. Um sexo livre. Tá bom? Você não é crente? Beleza. Então vamos trabalhar com prevenção, com preservativo. Vamos lutar contra as doenças, certo? Sexuais transmissíveis, perdão. Entendeu? Os DSTs. Vamos a isso. Vamos botar as coisas no eixo direitinho. Vamos pegar aí a moral, os bons costumes e vamos colocar. Pare e pense um pouco sobre isso. Aí veio as manifestações. Como eu disse, eu estava na minha bolha. E a minha bolha dizia que os números eram de uma disparidade muito grande. Certo? Eu fui para as ruas. Eu vi. Certo? E aí, então, a eleição veio e o resultado foi oposto. Foi uma surpresa para todos. Até para a esquerda. Sim. Para o cara da ponta lá, foi uma surpresa. Mas tudo bem, tá legal. Como eu disse,
Deus está sempre, né, está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Beleza. Aí a democracia, certo? Que precisa ser revista esse nome, precisa trocar esse nome democracia, né? Que democracia hoje, né? Lutar contra atos antidemocráticos é porque não tem nada de democracia no que está sendo feito. Mas beleza, isso aí não sou eu, certo? É aí a estrutura que tem que mudar o nome. Tá, beleza. Aí descobriu-se que, na pior das hipóteses, nós tínhamos um povo dividido. Tá certo? Nós tínhamos um povo dividido. Uma nação dividida. Isso parece que ficou claro. Uma nação dividida. Então, uma parte da nação achou que o resultado era duvidoso, com uma série de argumentos plausíveis, se você acompanhou. Então, na democracia, o que temos? O poder do questionamento. Tá certo? Então, vamos questionar. Então, o que é que nós queremos? Só transparência. Mostre para nós os números reais da eleição, ok? Não, nós não vamos mostrar. Pô, mas nós temos aqui, mas nós não vamos mostrar. Nós não vamos mostrar. E nós não vamos mostrar. E numa nação dividida, ok? O que isso aconteceu? Uma revolta. As manifestações, elas são legais, desde que não haja o quebra-quebra. Tá certo? Mas elas são legais. Agora, chamar o pessoal de agora, alguns terroristas, talvez da outra vez, podíamos ter de um lado alguém infiltrado para lá e hoje alguém do outro lado infiltrado para cá. A diferença é que da outra vez a internet não era tão forte e engajada como agora. Mas o que eu digo para você que está aí no Brasil é que isso é só o começo. O mundo, não é o Brasil, não. O mundo está sendo preparado para que ele quem, pastor? Aquele que disse que seria com Ismael e foi. Aquele que disse que seria com Isaac e foi. Aquele que disse que seria com você e foi. Ele disse que estaria voltando. O sistema contra o ser humano, querendo impedir que o ser humano continue vivendo nesse mundo, ele está no mundo inteiro. Já tem gente dizendo que é necessário matar alguns milhões de pessoas para que os recursos da Terra não se extinguam. Então já tem gente defendendo isso. Matar o ser humano sempre foi o grande desejo de Satanás. Quer através das guerras, quer através das doenças, certo? Ou quer através da perda dos valores. E é isso que nós estamos vivenciando no momento. Vamos matar as crianças, certo? Mas vamos... Me diga, a maioria dos abortos, eles são cometidos por casais casados, por pessoas que não querem uma gravidez antes da hora, mas que já vão ter. Não. A maioria dos abortos são atos extraconjugais, fornicações, concupiscências, atos fora de um ambiente familiar, certo? São estabelecidos por ambientes ou gravidez de juvenis, né? Crianças, adolescentes, de abusos ou de relacionamento entre eles. Olha, gente, não tem nada de espantoso em tudo isso que está acontecendo. Talvez seja espantoso para o nosso Brasil, que sempre foi
certo? De um povo, em sua maioria, pacífico, mas que hoje descobriu a força da coletividade. Lembra a história da Torre de Babel? Lembra dela? Deus desceu e disse: o povo é um só, fala uma só língua, tem um só propósito, e mediante a isso, nada mais lhes é restrito. Eles podem alcançar qualquer coisa. Não sou a favor de nada, não fiz apologia a nada do que diz respeito a isso, certo? Mas quando a transparência não foi oferecida, e a única coisa que me parece que o povo estava pedindo é: nos mostre os números, só para que a gente é legítimo, mas isso não aconteceu. Então, me parece que o sistema criou um monstro e agora vai ter que lutar contra ele. Vamos orar. Eu, como pastor, não estou aqui para promover revolta, não estou aqui para... Não é nada disso. Mas eu vou dizer a vocês, olhem, porque o que estão chamando hoje de terrorismo, eles fizeram ontem. É só olhar. Vai lá e olha. Depois você pode até não concordar, mas vai lá e olha a dimensão do que foi feito na época. Tá certo? E, vamos lá, dê ao povo o que ele quer, entendeu? Dê a ele. Vamos acabar logo com isso. Abra logo esses números e mostre como foi a eleição. E aí o povo vai se acalmar, porque vai estar lá escrito, entendeu? A oposição ganhou e foi legítima a vitória. É isso que eles questionam, é isso que eles estão. Não só a vitória, as piores ações em menos de uma semana, certo? O povo, que sequer se preocupava com números, olhou e se desesperou, certo? Com os números, com os feitos, certo? Mas, como eu disse, está na agenda dos homens, certo? E Deus está lá, onde sempre esteve. Vamos orar, pedir por nossa nação. Vamos orar neste momento? Pai, em nome de Jesus, queremos pedir por nossa nação, pelo Brasil, um país denominado cristão, um país de um povo bom, um país de um clima fantástico, um país de um solo extraordinário. Mas sabemos, ó Deus, que para todas as coisas funcionarem, nós precisamos de uma classe política, ó Deus. E nós que acreditamos no poder espiritual, vemos o coração dos políticos, ó Deus, envoltos em ganância, e muitos, me parece que dominados pelo poder do mal. Em nome de Jesus, guarda, ó Pai, a nossa nação. Converte o coração desses homens. Que eles façam, ó Deus, a tua vontade, que se rendam ao teu poder, para que tenhamos ainda um pouco mais, ó Deus, de frescor no viver, alívio no viver. Mas, Pai, se esse já é o momento da última hora, por tudo aquilo que estamos vendo, fortalece o coração daqueles que te seguem. Nos dê força para superarmos as perseguições, as injúrias, as prisões. Ó Pai, em nome de Jesus, nos fortalece. Sabemos, ó Deus, que já já teu filho vai estar voltando para nos buscar como igreja. O arrebatamento, a vinda do Senhor está próxima. Então nos ajuda a não desfalecermos na caminhada, mas tem misericórdia da nossa nação. Eu quero te entregar agora o atual presidente do meu país. E não apenas ele,
Porque às vezes me parece, ó Deus, que ele é um fantoche, ele é um boneco nas mãos de forças muito superiores, interessadas em destruir a nossa nação. Toma os senadores, os deputados federais, toma todos aqueles que estão no poder. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Entra com providência na nossa nação e nos ajuda a lidar com tudo isso. Tira esse clima de guerra, ó Deus. Ou então, se já é o seu tempo, nos dê forças para sobreviver a tudo isso. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Que coisa desafiadora. Amém, amém, amém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. E eu. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não adianta. Nós temos aqui pessoas extremistas, tem gente que vai xingar, tem gente que vai achar que eu aprendi uma coisa. Não existe receita para sucesso, mas existe para fracasso, certo? Tentar agradar todo mundo. Se hoje eu vier para cá com um discurso da esquerda, se eu me tornasse um esquerdista nessa visão socialista, comunista, inevitavelmente eu receberia a crítica da outra parte. E pior, estaria abrindo mão de quem eu sou. Então, eu vou continuar por aqui, tá certo? Lutando pelo Brasil, trabalhando. Vamos lá, Elisângela, deixa eu deixar você fazer a sua pergunta, certo? E vamos aí, vamos estar aí junto, orando, pedindo a Deus, tá certo? Então, quarta-feira nós vamos estar juntos, mais uma vez, tá certo? A não ser que eu também tenho que fazer uma livezinha respondendo algumas coisas. Vamos lá, Elisângela. Elisângela, é isso? Oi, pastor. Bom dia. Seu nome, de onde você está falando? Bom dia. Meu nome é Elisângela, eu falo daqui de Rio Claro, estado de São Paulo. Rio Claro, faça a sua pergunta, Elisângela. Pastor, eu vi a live toda, coloquei tudo que o senhor falou no começo da live, agora sobre o mundo, sobre o nosso Brasil, tudo. A pergunta que eu tenho para fazer não diz muito a respeito do Brasil, né? Mas diz mais a respeito do que eu tô passando na minha família. Eu perdi um irmão faz 7 meses, com obesidade. Foi por causa da saúde pública, foi certo. Negligência da saúde pública. E eu tô com uma irmã agora, na mesma situação que o meu irmão estava. Entubada, com os mesmos problemas e na saúde pública também. Então, eu coloquei muito o que o senhor falou, que o inimigo está aí para matar, roubar e destruir, e a primeira base dele é a família, né? Que ele quer fazer isso. Tanto é que ele já levou algumas pessoas da minha família, um foi assassinado, o outro morreu com essa doença da obesidade, e agora essa é minha irmã de 41 anos, que também está internada no hospital público com obesidade. E os médicos só desanimam a todo momento. E a minha pergunta é o seguinte, o inimigo, ele usa tanto assim as pessoas governamentais para vir destruir uma família que, tipo, não tem estrutura nenhuma para ter ajuda, sabe? De nada, de lugar nenhum. A nossa ajuda só vem de Deus mesmo. Nossa força só vem somente de Deus. A minha pergunta é mais sobre a fé, entendeu? O que acontece é o seguinte, minha irmã. Eu aprendi uma coisa ao longo da história, caminhando com Deus. Ok? O sistema maligno, ele tem um problema sério com o ser humano. Certo? Então, o homem é a imagem e a semelhança de Deus. E todas as vezes que o mal olha para você, ele se lembra de alguém, ele se lembra de Deus. Se você lembra da minha mensagem, você viu que quando eu disse que o problema de Sara com Ismael é que todas as vezes que ela olhava para ele, ela lembrava do que ela fez. A dor de, naquele momento, não poder ser mãe.
Então, para se afastar um pouco disso, ela manda que ele vá embora. Sara não era uma pessoa má, mas ela não estava aguentando mais lidar com aquilo, porque aquele menino dizia para ela sempre quem ela era, ou o que ela tinha feito. O mal é do mesmo jeito. E qual é a instituição que mais causa prejuízo em qualquer sociedade? A instituição política. Se tem um demônio para perseguir a gente, minha irmã, deve ter uns 100 para perseguir um político. Entrando todos os dias nos seus gabinetes, oferecendo para eles vantagens. Sabe qual era o problema, minha irmã? É que funcionava mais ou menos assim. Deixa eu te explicar de um modo bem grosso. Suponhamos que eu sou dono de uma rede de supermercados, mas eu vou investir na sua campanha 2 milhões de reais para que você ganhe. Mas depois que você ganhar, eu quero que você consiga para mim uma secretaria de saúde, entendeu? Onde você me coloque como diretor ou secretário da saúde. Mas eu não sou médico, eu não entendo nada de saúde. Mas por que eu coloquei 2 milhões na sua campanha? Porque eu quero esse recurso de volta e um pouco mais se eu puder ganhar. Então, nós temos hoje, no nosso Brasil, um cara que fez 2 meses de economia e que não entende nada de economia como ministro da economia da nossa nação. É sobre isso que eu estou falando, entendeu? Então, o mal tem sim. Pastor, e o que eu faço no meio de tudo isso? Eu me uno àquele que é maior que o mal, que é Deus, que vai me proteger, entendeu? Que vai me ajudar. E o que eu vou fazer? Eu também vou me ajudar, porque às vezes Deus está do nosso lado, mas parece que nós estamos contra nós mesmos, entendeu? Então, é o grande desafio da vida. E sim, o mal quer os poderes políticos, porque é através deles que eles conseguem uma força muito maior para nos oprimir, entendeu? No sistema de saúde, ou recurso da saúde dos governos anteriores, isso foi feito com mas com muita força. E ainda hoje não deu para se extirpar isso do Brasil, mas é um grande desafio. Que Deus tenha misericórdia da sua irmã, que Deus haja em favor dela, fazendo um milagre que ela precisa. Que Deus abençoe, minha irmã. Gente, um grande abraço. Dá um cliquezinho aí. Que Deus abençoe sua vida também. Um grande abraço. Vou deixar essa live gravada aí. Fique com Deus. Um abraço e até quarta-feira, viu? Amém.